Olha, eu recebi uma pergunta aqui da Aline, ela nos questionando, na verdade ela perguntando mesmo assim, né? Falando sobre a questão dos pilares do ESG, né? Ela disse assim, professora Jaciara, tenho dúvida de como eu posso trabalhar o ESG dentro da minha empresa de maneira mais estruturada. Por onde começar? Aline, sua pergunta é muito boa, né? Para uma quinta-feira à noite, né, Fábio? Fábio chegou aí, boa noite, Fábio, beijo grande. Boa pergunta para uma quinta-feira à noite. Mas olha, vou dar uma dica para você e a gente encontra essa resposta dentro da NBR, tá? É muito importante a gente perceber que mesmo cada organização tendo o seu contexto, e aí, claro, mais uma vez, quando a gente fala de contexto, a gente está falando de questões internas que podem interferir no SD da empresa. Nós estamos falando de questões externas que podem interferir e das partes interessadas que a gente bem pontuou agora. Mas a norma, ela já nos sugere o que nós chamamos de eixo temático, né? Inclusive aqui no canal nós temos vídeos sobre cada eixo temático desse, né? E dentro desse eixo temático, ela vai nos trazer a sugestão de temas que nós podemos trabalhar dentro dessa perspectiva do ESG. Jaciara, eu vou trabalhar todos esses temas? Não necessariamente. E aí, daqui a pouco, eu vou explicar isso melhor, porque eu recebi uma outra pergunta. Vocês me lembrem aí, para nós falarmos sobre materialidade, ou a famosa matriz de materialidade. Tudo bem? Me lembre, se eu esquecer, vocês me lembram, tá bom? Então, bora lá. Então, eu não preciso inventar a roda, eu posso utilizar esses eixos temáticos que a própria NBR nos traz como uma sugestão para entender se dentro do meu contexto esses eixos eles fazem sentido ou não, né? Que eixos são esses? Primeiro, cada eixo da sigla do SD. Eu tenho um eixo ambiental, um eixo social e um eixo da governança. Então, eu tenho 3 eixos dentro da norma, primeira coisa. Aí, dentro de cada eixo desse, nós vamos ter os temas. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para a gente. Por exemplo, dentro do pilar ambiental, a gente tem dentro do eixo ambiental, perdão, nós temos aqui mudanças climáticas, gestão de resíduo, gestão ambiental e prevenção da poluição. Então, são temas, né, que a norma nos sugere para que a gente possa trabalhar um pouco dentro desse eixo ambiental, né? Elida está dizendo assim, esse ponto é muito importante, saber onde estamos inseridos já é um grande caminho para o sucesso do nosso negócio. Verdade, Elida, verdade. A identificação desse contexto é muito, muito, muito importante, né? Bom, vou para o eixo social. Dentro do eixo social, por exemplo, nós temos vários temas, dentre eles direitos humanos, diversidade, equidade, inclusão, né? Diálogo social e desenvolvimento territorial. Então veja que a norma ela vai nos dando algumas luzes de por onde nós podemos começar. E vamos para o eixo da governança. Dentro do eixo da governança, a gente vai ter práticas e controles de gestão, conduta empresarial, transparência na gestão. Então, são temas, né, que a norma nos sugere para que sejam um start, para que nós possamos olhar para esses temas e entender a relevância que ele tem dentro do contexto da nossa empresa. Aqueles que fazem ou não fazem sentido, né? Então, podemos começar por aqui? Podemos. É uma boa possibilidade. Podemos fazer um brainstorm com os nossos líderes e trabalharmos, né, Elida, uma matriz de SWOT, por exemplo, para identificarmos questões internas e externas e começarmos a trabalhar um planejamento de ESG? Também podemos, é uma possibilidade. Então, temos diversas possibilidades. O mais importante é nós entendermos que toda e qualquer ação de ESG, ela precisa ter um mínimo de planejamento. Senão a gente cai naquela questão da atuação pontual, mas uma atuação muito superficial, né? Então a gente precisa realmente ter essa preocupação.